de Segurança do Trabalho, última aula do curso de Segurança do Trabalho, nossa quinta aula. E hoje vamos falar sobre gestão de segurança e saúde do trabalho. Primeiro, a identificação, a avaliação de prevenção e controle de risco. É um processo inicial do gerenciamento da saúde e segurança dos colaboradores, onde o estudo aprofundado de cada atividade possibilita a identificação e avaliação dos riscos, podendo gerar medidas preventivas que minimizem as causas dos acidentes e doenças pessoais e materiais. É você ter o controle de tudo que está sendo feito na empresa. Então, o profissional de segurança do trabalho tem que saber as normas, as avaliações que são feitas durante todo o processo de prevenção, de cursos, ele tem que estar a par para saber como atuar numa ação ou até numa informação que uma pessoa venha a perguntar a ele, certo? O 2, responsabilidade. Conseguir que cada colaborador, no seu âmbito de atuação, seja responsável pelos princípios de segurança e saúde do trabalho e, consequentemente, pelos resultados que beneficiarão a todos. Então, a relação à segurança do trabalho, a empresa não é apenas o profissional de segurança do trabalho que vai lidar com essas questões. Todos na empresa têm que estar vinculados a saber o que é e como lidar com a segurança no trabalho, na saúde, ok? Mas nesse caso, quem vai lidar com essa ação efetiva de informação, né, de saber como lidar, é os profissionais de segurança do trabalho. Porque é ele que está ali, dependendo da sua ação, dependendo da sua função, né, na empresa, ele que tem que coordenar, ele que tem que dimensionar, ele tem que informar as pessoas. Então, o segurança que está em determinada empresa, ele não está ali apenas para vincular ao patrimônio da empresa, não para salvaguardar o patrimônio, né? Ele está ali para informar também as pessoas que chegam, ou os funcionários que estão de desacordo com a ação da segurança do trabalho. Então ele vê um profissional que está, com exemplo, ele está numa empresa que é necessário usar o capacete, ele vê e informa ao funcionário a necessidade de colocar o capacete, o funcionário coloca. Se esse funcionário não colocar, aí dependendo da empresa, ele, enquanto profissional, pode sim chegar ao funcionário e dar uma apreensão, no caso, ou se ele não puder, ele chama o coordenador de segurança, informa que o funcionário tal está com desacordo com a função, e aí o coordenador vai lá e enquadra o funcionário, certo? O 3, comprometimento. Ter o comprometimento de todos com a segurança e a saúde do trabalho para garantir sua eficácia. Isso é normal, né? Todos na empresa têm que ter comprometimento para poder salvaguardar todo mundo. Se você for desleixado, você vai estar pondo em risco outras pessoas. Vamos lá? O 4, promoção e divulgação. Utilizar os recursos e meios de comunicação para conciliar os colaboradores da importância da segurança do trabalho, como diálogo de segurança, treinamentos específicos, cartazes fáceis de identificação de risco, programas de campanhas, etc. Isso a gente já falou em aulas anteriores, né? Você ter o comprometimento e principalmente ter a formação e capacitação. Você tem que capacitar esses profissionais, porque se o profissional não sabe que uma determinada faixa, um determinado instrumento serve para indicar um perigo, ele vai passar e nem vai se perceber. Então é necessário toda a ação para a divulgação. E como a gente falou, o 5, capacitação e treinamento. Possuir pessoas bem preparadas e em um ambiente seguro para alcançar o bom nível de qualidade e segurança e saúde do trabalho. Mesma coisa. Se ele está bem capacitado, se ele sabe do que está fazendo, dificilmente vai ter um acidente de trabalho, já que ele vai seguir as regras e as normas de segurança. O 6 é o controle de emergência. Ter condições e a todo momento de controlar as consequências de uma eventual emergência
para, apesar de todos os esforços desenvolvidos para evitar venha a ocorrer. Então, exemplo, se você sabe que você está com um acordo, né, que você está sendo um profissional correto, que você está sendo um profissional que segue as seguranças, dificilmente, como eu falei, você vai ter um problema ou um acidente, porque as regras estão sendo cumpridas. Então, o controle de emergência é para quando, mesmo que você siga aquelas regras, que esteja tudo correto, mas, como diz, o acidente pode vir a ocorrer. Então, mesmo que essas regras sejam cumpridas, o controle de emergência tem que estar lá em prontidão para que, quando ocorra, ele esteja apto a funcionar. Ok? 7. Monitoramento. Monitorar e ou inspecionar constantemente todos os agentes de risco e medidas de controle, comprovando a efetividade. Então, exemplo, se você trabalha numa empresa em que sua função é justamente esse controle de risco, com certeza você vai ter que monitorar. Como assim? Vamos lá. Você trabalha numa empresa em que você tem que checar os níveis de pressão, de água no reservatório, seja lá o que for. Então você vai passar em todas as máquinas e ver lá o dimensionamento de cada uma. Então ali a pressão está normal, você vai para outra. Né? O nível de água está normal, você vai para outra. Então isso você está monitorando, né, aquela sua ação. Isso serve para qualquer coisa, entendeu? Mas você tem que saber que o monitoramento e o controle é efetivo. Porque se você deixar de fazer uma vez, né, vai dar problema. Registro e análise de acidentes. É obrigatória a investigação e análise de todos os acidentes e incidentes com o objetivo de estudar e aplicar medidas corretivas para evitar outras ocorrências. Isso é óbvio. Se você tem um acidente numa empresa, essa empresa tem que fazer uma avaliação de segurança para ver o que ocorreu de errado, fazer as análises, fazer as suas escutas com os profissionais para que esse erro não ocorra novamente. Vamos lá. Vou dar aqui uma indicação de uma série, né, que falou-se muito na época, que é Chernobyl. Quem não sabe, Chernobyl é uma cidade lá na Rússia, na antiga União Soviética, na verdade, em que houve um vazamento lá em 1989, certo? Não vou dar spoiler aqui, mas o que acontece é que há uma explosão no reator nuclear e depois daí há uma investigação toda para saber o que ocorreu, qual foi a falha que ocorreu para aquele acidente, entendeu? Então, nesse caso, ele está fazendo um registro, uma análise completa do acidente até chegar ao que ocorreu, certo? Isso tem em vários outros filmes, em várias outras ações também, para que isso seja feito, certo? E aqui a gente vê a figura, como a gente já mostrou até no filmezinho, lembra? Das aulas anteriores, de controle, né, da questão do EPI da Petrobras, onde ele usa várias dessas, do filmezinho, várias dessas aqui, para a gente identificar, como capacete, luva, óculos, principais monitoramentos e controle. Isso é essencial, né, da gente saber como controlar e como monitorar uma ação, uma atividade para que não haja acidente de trabalho. Certo? Primeiro, constitui ato faltoso e recusa do empregado ao cumprimento das ordens de serviço e saúde e segurança. Lógico, o que ele quer dizer? Ato faltoso é se o empregado não cumprir com as normas da empresa, né? As normas de segurança da empresa, certo? 2. Todas as ordens de serviço, saúde e segurança já estabelecidas ou implantadas permanecem em pleno vigor. O que quer dizer? Se já tem normas de segurança de uma empresa específica para aquela ação tem que ser empregada do jeito que está ali nas normas. Então, se você tem uma empresa petrolífera, né, em alto mar, que diz que no momento da perfuração só deve estar os profissionais que vai atuar na perfuração, quem estiver ali que não seja, está descumprindo uma regra e aí as ordens de serviço. Ok? 3. É obrigatório zelar
por todos os equipamentos ou dispositivos de sinalização, proteção ou segurança existentes na empresa, pelos avisos e ordens de serviço, bem como cumpri-las. O 5. É obrigatório o uso do equipamento de proteção individual. Bom, isso não precisa nem ser falado, né? A gente já bateu tanto nessa tecla aqui para a questão da segurança da pessoa em si, correto? O 6. Avisar ao responsável imediato ou técnico de segurança sobre qualquer alteração no estado do EPI. Isso também não precisa nem falar. Se você vê que um EPI, o macacão está rasgado, uma bota está soltando, um óculos está rachado, né? Tudo isso tem que ser informado ao responsável técnico da segurança para que ele possa substituir o equipamento. É como eu falei, o técnico pode ir lá e pedir, mas se o segurança vê que o trabalhador não está ou está com o equipamento com problema e não troca, ele pode ir lá e solicitar que o trabalhador faça essa troca. E vamos para o 7. É obrigatório zelar pelo bom uso das máquinas e equipamentos da empresa. Assim como você tem que zelar pela sua própria segurança, você também tem que zelar pelos produtos e equipamentos da empresa. 8. Qualquer irregularidade que envolver a segurança das pessoas ou do patrimônio da empresa deve ser imediatamente comunicada ao superior imediato. 9. É obrigatório, em caso de acidente, independente da gravidade, informar imediatamente ao superior imediato e ao técnico de segurança para devidas providências. Como a gente falou, assim que houver o acidente, as pessoas que estão responsáveis têm que ser comunicadas para que aquele acidente seja visto, revisto e compreendido, para que as ações futuras possam evitar que aquele acidente ocorra novamente. 10. Antes de operar qualquer máquina ou equipamento, o operador deve certificar-se de que ninguém possa ser acidentado pela mesma. Então, se você vai operar uma empilhadeira, é bom verificar se não tem ninguém ao redor que possa ser acidentado por ela, né? Ou qualquer outro equipamento. 11. É obrigatório manter a proteção adequada das partes móveis da máquina e equipamento. 12. É proibido subir ou descer de qualquer veículo ou máquina em movimento. Isso é o mínimo que você tem que saber. 13. É proibida a permanência de pessoas em locais sujeitos a quedas de materiais. Então, exemplo, isso aí também é óbvio. Se você está trabalhando com empilhadeira no supermercado, né? Supermercado grande, que você tem que colocar aqueles materiais com pallet lá em cima, que você já viu em supermercado grande. Então, geralmente, quando isso está acontecendo, que seja nas gôndolas, o operador fecha o corredor que está sendo postado para ninguém passar, inclusive nós, usuários, né? Nós somos os clientes que vão lá, ele fecha, a gente não pode entrar até que a empilhadeira coloque lá em cima, ela saia, ele tira a corrente de segurança para a gente não passar e a gente vai passar, entendeu? Mas enquanto estiver trabalhando com risco, é fechado esse local justamente para evitar a queda de alguma coisa, de algum produto na cabeça das pessoas. 12. É obrigatória a comunicação imediata de equipamento de emergência após a utilização. Como assim? Vamos lá, extintor de incêndio, né? Você está na empresa, viu um incêndio, exemplo, alguém sem querer pegou uma bituca de cigarro que era proibido fumar, ele vai lá, fumou, um visitante qualquer, e jogou a bituca dentro do cesto de lixo. Não pode também, mas ele vai lá e joga. E aí, logo depois, ocorre o quê? A queima do papel que está lá dentro e começa a pegar fogo essa cesta de lixo. Você vê, pega o extintor e apaga o fogo. Esse extintor não pode ser colocado de novo onde ele estava lá para prevenção de incêndio. Você tem que pegar esse extintor e comunicar ao pessoal de segurança que esse equipamento foi usado. Não é? Esse equipamento não pode ser mais guardado para utilização futura. Ele tem que ser entregue ao pessoal de segurança para que uma nova calibragem ou até uma nova postura de líquido
ou gás ali dentro para ele ficar de acordo com as normas, ok? 15. Acate as ordens do seu superior, técnico e engenheiro em tudo que se refere a possíveis riscos de acidentes dentro e fora da sua função. 16. Procure ler os quadros e avisos de segurança, porque neles há informações e solicitações importantes para o desempenho do trabalho. Com certeza, toda vez que você chega pela manhã, tem que olhar o quadro de segurança. Por quê? Porque muitas vezes, dependendo da empresa, e se ela for uma empresa grande, você tem que saber, exemplo, atividades que vai acontecer naquele momento, pode acontecer treinamentos de incêndio ou treinamento de segurança diverso que você tem que tapar. Por vá que naquele momento que você está trabalhando, 10 horas da manhã, está lá no quadro de aviso que vai ter um treinamento de incêndio para uma outra equipe, que não seja você. Aí você está trabalhando, ouve 10 horas da manhã o sineta, né, a informação de incêndio, na sirene de incêndio, você sai correndo. Né? E não pode. Por quê? Porque primeiro não é para sair correndo, segundo você não precisa nem sair correndo, porque se você tivesse lido o aviso, você saberia que naquele momento, 10 horas da manhã, aquela sirene estaria sendo avisada do treinamento de incêndio. Então, para isso que você tem que saber de todas as ações que estão acontecendo na empresa. E isso está lá no quadro de avisos. Ok? 17. Somente pessoas capacitadas, habilitadas e autorizadas poderão operar máquinas ou equipamentos. Isso também é mais do que claro. Você não vai operar um guincho, certo? Se você não tem noção de como utilizar. Você não vai utilizar uma escavadeira se você não sabe nem como pegar no manche, ok? 18. Manutenção mecânica, elétrica ou trabalho esporádicos somente deverão ser executados mediante autorização na permissão de trabalho ou ordem de serviço. Então, se você vai fazer, você está na área da mecânica da empresa, você só vai poder utilizar ou fazer qualquer atividade mecânica no equipamento ou veículo com ordem de serviço, informando o dia, a hora, justamente para não ter nenhum tipo de problema, ok? Vamos lá? Trânsito interno ou externo. Então, o trânsito é o quê? É o ir e vir dentro da empresa, ok? Então, vamos ver como é que acontece. A entrada deve ser realizada sempre pelo local determinado para pedestres. Então, numa empresa, numa escola, seja lá onde for, tem o local de pedestre e tem o local de veículo. Então, você nunca deve utilizar o local de veículo, ok? Em muitos lugares você vê isso acontecer, né? Em shopping, geralmente, quando você está vindo a pé, muitas vezes você entra pelo local de veículo. Não é permitido, mas muita gente faz, né? É expressamente proibido entrar pelo portão específico de veículos, tá vendo? Eu acabei de falar, né? Em shoppings, em alguns outros lugares, que é em prédios, geralmente comerciais, você vê muita gente entrando pelo local de veículo, e isso não é legal. Uso obrigatório de equipamentos de proteção individual. Como a gente falou, EPI é obrigatório em qualquer lugar, em qualquer empresa que se utilize e que se mande ele ser usado. Não é permitido fornecer carona em equipamentos. Óbvio, eu já vi em muitos lugares a pessoa utilizando empilhadeira e outra pessoa em pé na empilhadeira sendo levada. Não pode, né? Então, esse tipo de situação gera acidentes. Observar e cumprir as sinalizações de segurança. Tranquilo. Quando da aproximação de veículo ou equipamento, os pedestres devem ficar parados o mais próximo possível da quadração e de frente para o equipamento. Como assim? Se você está num ambiente que tem muito carro, exemplo, você está num local de logística que tem muito caminhão passando para lá e para cá, quando você vai ver que está vindo o caminhão em sua direção, o que você tem que fazer? Sair do meio da pista, lógico, ir para uma quadração que seja sinalizada ou mais próximo da parede e deixar aquele caminhão passar. Nunca ficar disputando local com o caminhão, porque com certeza pode ter um acidente e se houver, você é o mais promissor a ter prejuízo à saúde. Todos os operadores de máquina e equipamentos devem ser capacitados, habilitados e autorizados. Bom, isso também, como a gente já falou,
É o mínimo que a empresa tem que solicitar dos seus funcionários. Então, vamos ver agora o tráfego no subsolo. Empresas que têm subsolo, né? É bom saber como tratar também. A iluminação do subsolo, devido ao ambiente ser de baixa luminosidade, a iluminação é realizada por lanternas individual ou por meio de faróis giroflex das máquinas. Então, isso a gente está falando em locais muito escuros, né? Ou em estacionamentos de subsolo também, são locais escuros, né? Que tem pouca iluminação em prédios, geralmente prédios comerciais. Então, muitas vezes, o segurança tem que utilizar lanternas para a identificação. Então, aqui, ó, fique atento com os sinais da lanterna. Como assim? Como a gente vê aqui, ó, na figura. Se você pega a lanterna para uma pessoa que está vindo e você balança ela para direita e para a esquerda, a pessoa sabe que, na horizontal, a pessoa sabe que ela não pode prosseguir, ela tem que ficar parada, ok? Por quê? Porque deve estar acontecendo algum problema, então, para evitar problema, ela para, certo? Se você fizer isso na vertical, balançando a lanterna na vertical, aquela pessoa pode prosseguir. E se você girar a lanterna de forma circular, como está aí na figura, ela sabe que ela pode prosseguir, mas com cautela. Como assim? Um piso molhado, um piso escorregadio. Então, por que eu estou falando isso? Como eu falei, não é só o segurança que tem que ter essas noções. Não é o segurança de trabalho que tem que ter essas noções. Todo mundo na empresa tem que ter essa noção. Por quê? Porque não adianta nada o segurança do trabalho tá fazendo o trabalho dele e vê que está com problema e mexe a lanterna, né, de forma circular para a pessoa que está vindo saber que tem que andar com cautela e aquela pessoa não saber dessa norma. Entendeu? Ela vai andar normal, vai cair. Então, por isso que eu digo, todas as normas têm que ser lidadas com todo mundo. Toda empresa tem que saber disso. Principalmente quem trabalha na parte de subsolo. Ele tem que saber disso, ok? Então, isso é uma ação que principalmente o pessoal de segurança do trabalho tem que saber, né? Então, aqui nós vimos mais outras placas, né, que podem ocorrer dentro da empresa, como a gente vê sempre, somente pessoas autorizadas, trânsito de caminhões, como eu falei, não é isso? A importância do uso da máscara. E aqui nós não estamos falando da máscara, certo? Que a gente tem hoje da Covid por causa da Covid-19, que a gente sempre usa sempre. São máscaras, certo? Que a gente vai utilizar no decorrer do processo e são máscaras mais específicas para a questão de filtragem de ar. Aqui a gente pode ver como deve o primeiro passo, como deve ser pego a máscara, da forma de ser pego. O segundo passo, a forma de como colocar a máscara através da cabeça, certo? No terceiro passo, é como colocar a máscara em relação ao elástico no pescoço, de maneira que ela não caia, né? O quarto passo é a maneira de você colocar a máscara e ver se ela está posicionada de maneira correta, certo? E o quinto passo é você executar um procedimento para ver se ela está funcionando normalmente, para ver se todas as condições que ela possa ser utilizada, ela possa estar funcionando de maneira correta, ok? Então esses são os 5 passos que estão aí, ok? Você pode ler com calma essas nossas informações que foram colocadas para você saber enquanto profissional em que é necessária a utilização de máscara e, como eu estou dizendo, não é essa máscara que nós utilizamos na Covid, são máquinas específicas para aquela área de atuação, como você deve proceder. A importância do uso do protetor auditivo. Então, em certos momentos, em certos locais, é necessário você colocar o protetor auditivo para evitar futuros problemas de saúde. Proteção contra doenças relacionadas a ruídos no processo produtivo. Superfícies e subsolos gerados por máquinas e equipamentos. Então, como a gente está vendo aí também, como você deve proceder para encaixar o protetor auricular, certo? No capacete. Então, a gente vê aí o primeiro passo, né, o segundo passo e o terceiro passo já colocado. E o quarto passo você já vê ele colocado de maneira correta, e aí você vai testar, colocando na cabeça para ver se está correto. E o quinto passo é como você deve deixá-lo de modo de espera, né? Digamos assim, de modo a colocar os abafadores de maneira que você possa deixar ele para depois ser colocado novamente.
Esse é o processo em que você utiliza esse protetor maior, onde ele cobre todo o ouvido, para ser colocado junto com o capacete. Mas também temos a utilização de protetores auditivos, tipo plug, que é aquele que você utiliza mais dentro do ouvido, como pode se dizer, é como se fosse um fone de ouvido que você coloca dentro, né? Então esse aqui, ó, ele está sendo utilizado, né, de maneira mais específica. Então não manuseie o protetor com as mãos sujas, já que você vai colocar no ouvido, né? Utilize os protetores durante todo o período de trabalho. Se você está utilizando o protetor no momento em que está tendo muito ruído, muita zoada, então é necessário você utilizar ele de maneira completa. Não pode tirar. Para retirar do ouvido, puxe o protetor pela haste e não pelo cordão. Os protetores devem ser utilizados de acordo com o nível de ruído indicado pelo responsável de segurança. Então, esse protetor de plug, ele é determinado por um tipo de ruído. Aquele, como a gente mostrou anteriormente, que cobre todo o ouvido, também é utilizado em outro tipo de ruído. Então, o técnico de segurança, com o curso que ele tiver, ele vai saber qual o protetor deve ser mais indicado para utilizar naquele momento. E aí, como você vê na figura, é a maneira, onde você vê aí o passo a passo, de como limpar, de como deixar higienizado esse protetor auricular. Trabalho em altura e utilização do cinto de paraquedista. Nós vemos aqui como utilizar esse cinto de paraquedista, que é uma forma de utilização em vários momentos, não é? Geralmente você lembra daquelas pessoas que estão do lado de fora de um prédio, né, limpando ou fazendo manutenção, também, mas vocês podem ver esse tipo de pessoas utilizadas em subir em postes, né, geralmente da Coelba, você também pode ver, ou fazendo qualquer outra ação daqueles guindastes que levam as pessoas lá para cima, podando árvores, né, que estejam num guindaste preso. Todo mundo que sobe numa determinada altura, independente do equipamento, ele deve sim utilizar o EPI de segurança, que é este, o cinto de paraquedista, para segurar ele lá em cima. Equipamento que tenha que ter uma altura, é necessário ele utilizar esse equipamento. Em muitos casos, a escada também é necessário, porque a escada pode ser muito grande, ele tem que segurar, como eu falei, pessoal que trabalha na Coelba, ou pessoal que trabalha também com telefonia móvel, que tem que subir em poste, também é necessário usar. Então aqui ele informa, né, ele mostra como deve ser utilizado de maneira correta a colocação desse equipamento, ok? Então aí você pode ver como é utilizado o equipamento e para evitar que ele seja de maneira errônea colocada. Então na figura abaixo, na última figura, você vê aqui o manequim, como deve ser colocado de maneira correta esse equipamento, tanto na frente como atrás. Vamos seguindo? Então, procedimento de emergência. O plano de emergência fornece as condições para a identificação, atendimento às situações de emergência, de segurança do trabalho e do meio ambiente, as responsabilidades diretrizes e atuação da brigada de emergência. Emergência, sinistro, que é o acidente propriamente dito, né? Ou risco iminente de segurança do trabalho e o meio ambiente que requer uma ação imediata. Emergência de pequeno porte é aquela que pode ser controlada ou extinta com recursos materiais e humanos disponíveis no local do evento. É como eu falei anteriormente, se você vê um fogo, né, um incêndio, uma cesta de lixo, você vai lá, pega o extintor e apaga, é uma emergência de pequeno porte, ok? Emergência de médio porte é aquela que exige, além dos recursos existentes no local, auxílio de pessoas ou equipamentos em que pode ser controlada em um tempo relativamente curto. Neste caso, acionar a brigada de emergência. Equipamento que pode vir a ter um problema de vir a pegar fogo, né? Então, nesse caso, é mais fácil, é melhor você tendo uma empresa com esse tipo de brigada, é chamar essa brigada de emergência para controlar aquele sinistro, certo? Emergência de grande porte
é aquela que exige o uso de todos os recursos materiais e humanos de emergência, internos e externos da unidade, e, neste caso, pelo Corpo de Bombeiros, que deve ser acionado pelo telefone 193. Então, nesse caso, aí não depende mais da empresa. O ambiente externo com mais qualificação e pronto atendimento. Exemplo, uma explosão na empresa. Então, você tem lá um produto, um tanque que explodiu. Então, neste caso, não deve ser só utilizado a brigada da empresa. É necessário chamar também um agente externo do Corpo de Bombeiro para atuar nessa ação. A brigada de emergência, como a gente falou, né, é um grupo organizado de pessoas, voluntárias ou não, treinadas e capacitadas para atuar na prevenção ou combate a um princípio de incêndio, prestar os primeiros socorros e realizar atendimento em outras emergências. Isso é na empresa. Então, também, né, como a gente vai ver aqui agora. Então, exemplo, você pode ser um técnico de informática de uma empresa de grande porte. Mas se você quiser ser voluntário, você vai receber qualificação e capacitação para, numa eventual emergência, você atuar. Então, exemplo, uma brigada de incêndio, você vai tomar um curso de como apagar um fogo. Então, quando houver um acidente e você estiver por perto, você pode ajudar, né? Lembrando que nem toda pessoa pode fazer isso. Tem um fogo ali ocorrendo, né, na empresa. Dependendo do extintor, você tem que saber qual extintor utilizar. Se você não sabe, é melhor você chamar uma pessoa que saiba para fazer aquilo e não vá você correndo tentar fazer. Então é por isso que a brigada de incêndio é tida por pessoas com essa qualificação. Quer ver outra coisa que não precisa ser de empresa? Você mora num local que tenha uma floresta, um local que tenha cerrado, que tenha uma vegetação. Né? Pegar bem prático. Chapada Diamantina. Tem várias cidades na Chapada Diamantina que pode ocorrer incêndio. Então, pessoas que moram na Chapada Diamantina, moradores, são voluntários para ser brigadistas. Então, sempre que quando ocorre incêndios na Chapada Diamantina, esses brigadistas são chamados para ajudar a apagar aqueles incêndios na floresta, no caso, na Chapada Diamantina, né? Então, assim, não é qualquer pessoa. Essa pessoa tem que tomar um mínimo a capacitação, mínimo um planejamento de saber como fazer para poder atuar nessa área. Mas ela sim pode ser qualquer pessoa que pode atuar nessa área, ok? Comunicação, telefone. Os principais telefones estão divulgados nos murais de todos os setores do trabalho. Então, óbvio, todo local de ramal tem que estar disponível para que o técnico de segurança ou a pessoa saiba como atuar naquela ação. Comunicação em sirenes. Na detecção de uma situação de emergência que comprometa a segurança dos colaboradores, deve-se utilizar as sirenes como meio de comunicação. E aí eu volto ao que eu falei antes. Todo o profissional da empresa tem que saber como é a sirene de cada caso. Então, exemplo, hoje em dia é normal, é comum, né, você ouvir quando um ônibus ou um caminhão está dando ré. Tem aquele som, né, aqueles vários sons que saem do carro, e aí para você saber que aquela sirene é de um caminhão ou um ônibus dando ré. Você tem a sirene de polícia, é diferente da sirene de bombeiro, que é diferente de sirene de ambulância, entendeu? Então tudo isso é um profissional tem que saber. Nós, como somos leigos, eu, como sou leigo, muita gente que é leiga, talvez não saiba diferenciar, mas um profissional de segurança tem que saber. E na empresa, né, dependendo da sirene que for tocada, cada profissional dentro da empresa tem que saber, entendeu? Então, exemplo, uma petroquímica, por exemplo, pode ter vários tipos de sirene para cada tipo de acidente, né? Então, nesse caso, os profissionais lá têm que ter ciência de qual sirene pode ser tocada no decorrer do processo do risco acontecendo, do sinistro. E aqui, ó, nós podemos ver os extintores. No primeiro caso, nós temos o pó químico, né, que é utilizado para óleo, para graxa, para diesel, gasolina e álcool.
E o segundo é para equipamento de CO2, que é para painéis, que é para equipamentos elétricos, fiação. Já tem muito utilizado extintores para amplas as funções. Já tem um extintor que é usado para tudo, entendeu? Então, esse extintor é o mais utilizado hoje para várias empresas, né? Lógico, você pode ir em várias empresas e tem esses específicos, porque a empresa, determinada área que necessita. Mas, muitas vezes, já tem um extintor específico para tudo. E aqui a gente vai ver como utilizá-lo. Primeiro, você vê o extintor deve ficar sempre na vertical, né? Depois você vai tirar a argola, vai posicionar de maneira correta para o incêndio, e aí você vai ver todos os procedimentos para no final, como eu falei, utilizou esse extintor, deve ser levado para o profissional responsável para que esse extintor seja recarregado e colocado de maneira adequada da onde ele foi tirado, certo? Isso é muito importante. E para a gente ver aqui, ser consciente, são 10 questões que o profissional de segurança de trabalho tem que ter a sua ciência. Como a gente já viu falando nessas aulas, é importante esses 10 pontos que a gente já tocou nesses assuntos. O primeiro é: EPI no armário não protege o operário. Não é isso? Então, se o EPI está dentro do armário, um capacete, ele não vai proteger a sua cabeça quando precisar. 2. Não importa onde estiver, leve a segurança com você. E isso é fundamental. Segurança, saber como fazer as questões de segurança é fundamental. 3. Por que arriscar segurança em primeiro lugar? 4. Seja esperto. Prevenção é o certo. 5. Estar bem com a vida é voltar com segurança para a sua família. 6. Pare, pense e olhe. As vítimas um acidente nunca escolhe. Então, isso é quem dirige sabe, né? Quem dirige, quando você vai fazer num cruzamento, o que você tem que fazer? Parar e olhar para ver se vem carro. A mesma coisa é num local aonde você está e que ele é até perigoso, né? Você está passando perto de uma caldeira, você está passando perto de um carro que está sendo se locomovendo dentro da empresa, então você tem que parar, pensar, olhar, ver se está tudo ok para prosseguir, certo? 7. Saúde e segurança são a nossa esperança. 8. Usar EPI corretamente é evitar acidente. 9. Você é a chave fundamental para abrir as portas da saúde e a segurança do seu trabalho. E a 10. Seu EPI é o seu amigo e anjo da guarda. Então, isso a gente vai bater bem fortemente nessa tecla, que é EPI é a chave da segurança do trabalhador. Como diz aqui, é o anjo da guarda. Se você sabe que tem que usar capacete, protetor auricular, óculos, bota, luva, gel protetor, macacão, cinto de paraquedista, cinto de segurança, isso é obrigação. Isso é fundamental. Você não pode deixar de entender isto, entendeu? Porque você pode estar dando vazão a um problema que vai ocorrer não só com você, mas com as outras pessoas também, certo? Então, nesse caso, vamos dizer assim, essas aulas foram para demonstrar do princípio básico de como você deve desenvolver a segurança no trabalho para o profissional de segurança do trabalho. Então você tem que se especializar. E como a gente falou, existem vários níveis de segurança do trabalho, certo? Tem níveis mais básicos de ensino médio, mas tem níveis de nível superior, que é para profissionais extremamente qualificados para empresas que utilizam esse funcionário, ok? Então, capacite-se, se especialize na área que você quer em segurança do trabalho. Você tem segurança do trabalho na área de logística, na área ambiental, na área petroquímica. Então, é uma especialização na área de alimento
também, você tem que ter isso também. Então, para você ver como é importante a função de segurança do trabalho. Então é isso. Obrigado por estar conosco até esse momento. Nossas aulas que ocorreram aqui no nosso curso de online de segurança do trabalho. Aproveite, reveja as aulas, né, que você recebeu, veja o material e estude, porque esse é o fundamental momento que você tem que se capacitar. Veja outros cursos online, tem cursos gratuitos, tem cursos na internet, tem aulas que você pode adquirir. Então, se aprimore, porque essa é a sua função principal, se aprimorar para ser um excelente profissional. Obrigado e estaremos à sua disposição.